Olha que é sabadão de novo e você tá aqui com o Prof, hein? Eu sou o professor Fernando de Química e hoje o papo vai ser sobre mistura e diluição de soluções. Seja bem-vindo, você está no Chemical. Você que é meu inscrito, muito obrigado pela ajuda e pela força que você está dando no canal. Mas se não é ainda, se você está visitando aqui, é um grande amigo do Chemical, então inscreva-se. Curta, compartilhe também para os seus amigos para a gente dominar a química. E também, se quiser, siga nas redes sociais, é sempre @chem_call. Se nós vamos estudar as misturas e a diluição das soluções, a gente precisa primeiro saber o que é uma solução. Você deve lembrar que uma solução é um tipo de dispersão, e dispersão é toda a mistura que a gente vai considerar um soluto e um solvente. A solução vai ser esse tipo de dispersão que ela é homogênea. Então é uma mistura homogênea onde o soluto vai ter partícula com tamanho inferior a 1 nanômetro, beleza? Então essa partícula muito pequena vai sempre formar uma mistura do tipo homogêneo. E é claro, como eu estou falando de diluição, vai interferir na concentração de uma solução e a mistura também. Mas você sabe o que significa concentração? A concentração vai ser a proporção que nós temos entre soluto e solvente ou ainda entre soluto e a solução. Claro que você pode utilizar diferentes unidades de medida, assim como você pode expressar em massa por volume, massa por massa ou ainda quantidade de matéria por volume em litro de solução. A gente tem os exemplos aí da concentração comum, gramas por litro, gramas de soluto por volume de solução. Você também tem o título em massa, o título em volume, por exemplo, que são unidades adimensionais. Também temos a molaridade, que você vai utilizar, quantidade de matéria, mol, por volume de solução, então seria mol por litro, beleza? Agora eu vou começar pela diluição, mostrando para você que a adição de solvente no meio vai interferir nessa concentração. Vamos lá? A lei de diluição diz que à medida que a gente adicionar solvente à nossa solução, a concentração vai reduzindo. Então, essa quantidade de solvente que você vai colocar vai aumentar o volume da solução. Então, para o mesmo soluto, o mesmo solvente ali, você vai adicionar solvente idêntico e aí a proporção vai reduzir em relação ao soluto para o volume da tua solução ou ainda o volume do solvente. Por isso que a gente diz que os dois são inversamente proporcionais. Assim, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, ó, para a diluição, que você vai colocar aqui a concentração inicial vezes o volume inicial, CI/VI, concentração do início, volume do início é igual à concentração do final, volume final. Então são proporções. Concentração do início, volume do início, concentração final, volume final. Por que a gente coloca nessa relação? Porque a gente sabe que a concentração do início é inversamente proporcional ao volume final. Por isso é que ela está escrita dessa maneira, tudo bem? Se você for trabalhar com uma regra de 3, eu vou fazer o exemplo aqui também utilizando a fórmula e a regrinha de 3, tome cuidado que você precisa lembrar sempre que você está trabalhando com situações inicial e final, tudo bem? Mais uma dica importante, sempre que você utilizar essa fórmula, não esqueça, as unidades de concentração devem ser exatamente na mesma unidade. Então, vamos colocar ali mol por litro de um lado, mol por litro do outro, vou colocar grama por litro de um lado, grama por litro do outro. E a mesma unidade de volume também vai ter que ser aplicada em ambos os lados ali da nossa equação. Tranquilo? Mais uma outra coisa antes de a gente começar, se você está trabalhando com uma relação de volumes, então você precisa pegar uma unidade de concentração que seja baseada em volume. Você não pode trabalhar com percentual em massa para fazer essa diluição aqui, ó, na relação volumétrica. Você teria que pegar um percentual em volume, ou ainda gramas por litro, ou número de mols por volume em litro. Então essa relação vai funcionar assim. Mas e por que você está dizendo que essa relação de massa não funciona exatamente igual? Você até pode fazer uma diluição, mas você tem que pegar a proporção em massa. Daí seria a concentração do início, massa do início, igual a concentração do fim, massa do final. Uma relação de massas. Tudo bem? Não esqueça, porque daí, como você está trabalhando com massa, você teria uma variação em relação à tua densidade da solução. Por isso, é que quando a gente está trabalhando com os volumes, volume de solução total, eu tenho que usar unidades que se baseiem em volume. Beleza? Qual a concentração final de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, inicialmente a 0,5 mol por litro, e volume de 200 ml que sofre a adição de solvente, perfazendo um volume de solução igual a 1000 ml? Extraindo os dados do nosso exemplo, eu coloquei então que a concentração inicial, 0,5 mol por litro, a gente está trabalhando em molaridade agora, com a concentração molar, por isso que ele perguntou qual é a concentração molar final, tá bom? Aqui expresso por CF. Não esqueça, normalmente a gente utiliza o símbolo C maiúsculo para concentração comum, mas aqui eu estou usando C maiúsculo genericamente para qualquer unidade de concentração que você precise utilizar. Tudo bem? Se você quiser substituir, por exemplo, para M de molaridade, colocar molaridade inicial, volume inicial igual a molaridade final, volume final, sem problema nenhum. Aqui eu só estou colocando de uma maneira genérica para você entender que C é de concentração. Tudo bem?
Agora, uma vez que nós temos o volume inicial igual a 200, e aí ele passa para um volume final, então teve uma adição de 800 ml, foi para 1000 ml lá no final, quer dizer, a gente tem uma diluição da ordem de 5 vezes. 200 aumentou para 1000, 200 vezes 5, 1000 ml, então a gente tem uma diluição da ordem 5. 5 vezes foi a diluição, então aumentou o volume 5 vezes, quer dizer que essa concentração vai reduzir 5 vezes. Aqui a gente vai perceber através do cálculo, mas daria até para você fazer essa dedução, né? Uma vez que se aumenta 5 vezes o volume, tem que diminuir 5 vezes a concentração, o início é 0,5, então ela vai ficar 0,1, comprovado aqui quando a gente substituir os dados, ó. Concentração do início 0,5, volume do início 200. Você pode até questionar também, dizendo assim, professor, mas aqui não está em mol por litro e aqui não está em ml? Sem problema nenhum. A gente pode utilizar mol por litro e ml, desde que do outro lado também eu tenha mol por litro e mililitro. Beleza? Eu vou ter então no primeiro termo 100, no segundo eu vou ter CF, concentração final vezes 1000, então vai ficar 100 dividido por 1000 igual a concentração final, e aí a gente comprovou mesmo que reduziu 5 vezes a concentração, uma vez que ela saiu de 0,5 para 0,1 mol por litro. Quer ver como é que eu fiz na regra de 3? Um pouquinho diferente. Eu vou pegar a situação inicial e vou descobrir quantos mols eu tenho lá, e daí depois eu vou colocar isso lá no volume final. No início eu tenho uma solução que ela é 0,5 mol por litro, mas eu não tenho 1 litro, eu tenho apenas 200 mililitros. Então 200 mililitros seria a proporção de 0,1 mol. Esse 0,1 mol é fixo, ele vai ficar do começo até o final. Agora a gente só vai expressar qual é a proporção que a gente tem para 1 litro. Como você adicionou mais 800 ml para fazer um total de 1000 ml, aquele 0,1 mol continua até o final lá da nossa solução, do início até o fim, só que agora ele está dentro de 1 litro. Por isso, a gente vai ter 0,1 mol por litro. Considere a mistura das soluções 1, 2 e 3 e determine a concentração molar da mistura. Dados: massa molar do hidrogênio 1 e do cloro 35,5. Na mistura das soluções, então, não deixo de estar fazendo também uma diluição. Só que é claro, eu vou diluir aquela que é mais concentrada com aquela que é mais diluída, e a mais diluída também misturando com a mais concentrada vai aumentar um pouquinho a concentração. Então por isso a gente vai ter uma média, mas não é uma média aritmética simples. Eu não posso simplesmente pegar os 3 valores de concentração aqui das 3, mesmo que elas estejam iguais, você já vai ver que uma está diferente, a gente vai precisar fazer a conversão, tá bom? Para o mesmo valor. Você não pode pegar simplesmente os 3 valores, somar e dividir por 3. Isso daria correto apenas se as 3 tivessem as contribuições de volumes exatamente iguais. Então, se as 3 tivessem o mesmo volume, vamos supor, cada uma está contribuindo lá com 300 ml para a formação de 900 lá no final. Mas aqui não é o caso, eu tenho uma contribuindo com 500 ml, outra com 300 e outra com 200, somando tudo eu tenho 1000 ml. Então se a contribuição é diferente para cada um dos fatores que seria a nossa unidade de concentração, então você não pode fazer uma média aritmética simples, e sim, você vai ter que utilizar uma média ponderada entre as unidades de concentração para chegar no valor da concentração da mistura. Como eu disse para você, e antes a gente também já estava trabalhando na diluição, você precisa utilizar unidades de volume exatamente iguais quando você estiver trabalhando com o mesmo padrão, tá bom? E a mesma coisa vale para a unidade de concentração. Aqui eu tenho 3 soluções de ácido clorídrico em meio aquoso. Você está reparando que a gente está fazendo a mistura de soluções de mesmo soluto e mesmo solvente, beleza? Então o que a gente precisa fazer em primeiro lugar é fazer a conversão dessa unidade de medida de concentração, que está expressando em concentração comum, grama por litro, para molaridade, uma vez que precisa expressar a concentração final em mol por litro. Eu tenho uma em molar, eu tenho a outra em molar também, as duas em mol por litro, as duas na forma de molaridade, mas essa daqui não tá. Então a gente vai fazer a conversão primeiro, caso de depois a gente vai trabalhar com a média ponderada, beleza? Agora eu fiz a conversão dessa solução número 2, que está em grama por litro, concentração comum, para molaridade. Eu transformei aqui, ó, eu sei que 1 mol do ácido clorídrico com os dados, né, hidrogênio e cloro, que foram dados de massa atômica aqui no exercício, então eu tenho lá 1 mol do ácido clorídrico, 36,5. Naquela quantidade de 73 gramas por litro, então quantos mols eu teria dentro de 1 litro? Já posso expressar direto por litro, uma vez que eu tenho gramas por litro, mol, a unidade aqui de X vai ser igual a mol por litro. Então ficou 73 por 36,5, eu tenho 2 mols por litro. Outra maneira que você também teria de fazer seria utilizar aquela relação entre as unidades de concentração. Tem essa formulazinha aqui, ó, que a gente pode aplicar, ó, a concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molar. A concentração comum 73 igual a molaridade vezes 36,5. Passei dividindo os 36,5, vai dar que a minha molaridade é igual a 2 mols por litro. Então, no lugar de 73 gramas por litro, nós vamos utilizar 2 mols por litro. Agora a gente vai aplicar
a proporção utilizando média ponderada da solução número 1, número 2, número 3 para chegar na nossa mistura, beleza? Agora, com todos os dados alinhados para as mesmas unidades de medida de concentração e volume, eu só vou colocar na fórmula utilizando a ideia de uma média ponderada. Aqui eu tenho 3 soluções e por isso que eu estou usando a relação concentração e volume para cada uma delas. Tudo bem? Então, como é que eu vou trabalhar com a média ponderada? Você deve lembrar que a média ponderada é sempre feita assim, uma contribuição de um fator dividido pela contribuição total, quando você tem a soma de todos os fatores e contribuições. Então, se eu tenho o meu fator e a contribuição, fator, contribuição, fator e contribuição. Então, eu vou colocar isso na minha média. Fator, contribuição, fator e contribuição, fator e contribuição de cada um deles, dividido pela contribuição total, que seria o nosso volume da mistura. A concentração da mistura é igual a concentração da solução 1 vezes o volume da 1, mais a concentração da 2 vezes o volume da 2, mais a concentração da 3 vezes o volume da 3, dividido pelo volume da mistura. Agora eu vou substituir, como eu falei para você, eu já tenho todos os dados alinhados para a mesma unidade de medida de volume e de concentração. 0,5 mol por litro, 500 ml, 2 mols por litro, 300 ml, 0,3 mol por litro, 200 ml, dividido por 1000. Faço esse cálculo, vou chegar aqui na concentração da minha mistura. Eu vou ter lá 250 mais 600 mais 60, dividido por 1000, que vai dar 910. Dividido por 1000 tenho 0,91 mol por litro, o que faz todo sentido, porque ela está um valor entre o menor e o maior. Eu não posso ter, com uma mistura de soluções, uma concentração maior do que o valor maior, que no nosso caso seria 2 mols por litro, e também não tenho um valor menor do que o menor, que seria o nosso 0,3, ele tem que ficar entre um e outro. Agora você vai fazer um cálculo aí na tua casa e vai me perguntar o seguinte: professor, se eu somar 0,5 com 2 e mais 0,3 e dividir por 3, eu vou ter 0,93 dízima, 33333. Por que eu não posso fazer assim se o valor é muito próximo? O valor é próximo, mas não é o valor exato. O valor exato é o que a gente utiliza numa solução. Muitas vezes em laboratório você vai perceber que essa variaçãozinha aí, lá na casa do 0,0 alguma coisa, ela é absurdamente grande. Então você precisa respeitar e colocar na forma de uma média ponderada, porque as contribuições são diferentes. Vou te mostrar uma outra maneira, agora utilizando uma regrinha de 3, para a gente determinar passo a passo de cada uma das soluções aqui e achar a contribuição molar de cada uma para determinar a concentração na solução final. Outra maneira que eu tenho também para fazer a determinação é utilizar a contribuição de cada uma das soluções. Aqui eu fiz assim, ó, a primeira solução, meio mol por litro, então em meio litro ela contribui com 0,25 mol. A segunda, 2 mols por litro, como ela tem 300 ml, a contribuição dela é 0,6 mol. Assim, 0,3 da terceira por litro em 200 ml, ela vai contribuir com 0,06 mol. Quando eu somar as três quantidades em mol, eu vou ter lá x mais y mais z, 0,25 mais 0,6 mais 0,06, eu vou ter 0,91. Como ele está dentro de 1000 ml, ou seja, 1 litro, eu vou ter 0,91 mol por litro. Isso é uma outra maneira que você também tem para poder fazer a determinação dessa concentração, e agora usando uma média ponderada, mas agora eu coloquei passo a passo. E esse foi o vídeo sobre diluição e mistura de soluções. Eu espero que você tenha aproveitado bastante. Até semana que vem aqui no Chemical. Beijo na mãe!